gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do Planeta Humanas. Hoje a gente vai falar sobre dogmatismo. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Tem alguma noção do que seja? Não? É isso que a gente vai ver aqui hoje. É esse tema que a gente vai abordar, entender como é que isso está relacionado aí às ciências humanas e até mesmo com relação às ciências em geral. Então, para a gente começar, o primeiro ponto que eu tenho aqui para trazer para vocês é dogmatismo está muito relacionado à religião. Geralmente, quando você ouve falar em dogma, em dogmatismo, é algo que vai estar presente aí, principalmente nas doutrinas religiosas. Mas é somente nas religiões que ele está presente? Não. A gente vai ver que isso pode estar presente na filosofia, na ciência como um todo, e eu vou trazer e explicar isso aqui para vocês também. Fechou? Mas bora lá, vamos direto ao ponto. Vamos entender primeiramente o que é um dogma. Segundo o Oxford Languages, dogma é um ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível. Assim, para falar de uma maneira bem simples, dogma é uma proposição que é colocada como verdadeira e não há discussão sobre a possibilidade daquilo ser falso. Tipo, as coisas são dessa forma e isso é uma verdade absoluta. E só para reforçar, como foi dito aí, isso está muito presente nas doutrinas religiosas. As religiões apresentam muitas proposições desse tipo. As coisas são dessa forma e não há outra verdade. Não há possibilidade sequer de discussão sobre isso ser verdadeiro ou falso. É daquele jeito e acabou. Para a religião, ok, isso é aceitável, faz parte da base da religião, as religiões são dessa forma. Mas será que isso cabe também para a filosofia, para a ciência? Aí você já começa a ver um problema aí, né? Pensar em filosofia, pensar em ciência dessa maneira, fica um negócio meio difícil. Mas enfim, bora discutir a questão. Vamos ver aqui o que é o dogmatismo dentro da filosofia e da ciência. Certa vez eu cheguei na sala de aula e perguntei para os alunos: vocês sabem o que é dogmatismo? Esse é o tema da aula de hoje. Vocês sabem o que é? E aí eu lembro que o aluno, né, com um pensamento assim fantástico, não me respondeu, mas me fez outra questão, né? Professor, seria algo como alguma doença de cachorro? Aí eu tive que parar, né? 5, 6, 7. Disse, filho, de onde você tirou essa ideia? Eu disse, porque tem dog. Dog em inglês é cachorro. Aí tem o matismo. Lembra uma doença, tipo reumatismo. É alguma coisa disso para cachorro? Para você ver como é fantástico o pensamento do aluno do ensino médio, né? Enfim, foi engraçado, rimos, corrigimos e seguimos a aula, né? Seguimos a vida. Não consegui dormir de noite? Beleza, mas segue a vida. Voltando aqui à questão, ó. Na filosofia, por incrível que pareça, a gente encontra muito dogmatismo. Quando a gente tem, por exemplo, indivíduos e até mesmo filósofos que se apegam tanto a uma teoria, a uma doutrina filosófica, tomam aquilo como verdade e defendem aquela coisa com unhas e dentes, como se fosse a verdade absoluta. A partir daqui não existe mais discussão. Coisa que está na cara que é contraditória para a filosofia, né? Você pensar o conhecimento filosófico sem discussão, sem diálogo, sem criticidade, não dá, né? Contradição total. Então, só para reforçar aqui, né? São aqueles indivíduos que ficam presos a uma ideia, defendendo como a verdade absoluta. Verdade absoluta na filosofia geralmente vai estar ligado a um comportamento dogmático. A filosofia ela tem que estar aberta à discussão. Ponto final. Só para vocês visualizarem aqui um exemplo, né? A gente tem uma doutrina aqui, o empirismo, e que inclusive tem uma doutrina que é considerada contrária a ela, né, que é o racionalismo. Os indivíduos adeptos do empirismo defendem ele com unhas e dentes. Os do racionalismo também vão defender a doutrina deles com unhas e dentes. E a gente tem esse embate, né? Dois grupos dogmáticos querendo defender a sua ideia, impor ela como verdade última, e enfim. Só para vocês terem uma ideia, racionalismo e empirismo foi até sincretizado, né? Foi unido nas ideias de um filósofo chamado Immanuel Kant, e aí percebeu-se que as duas doutrinas eram, inclusive, complementares. E aí, como é que você imagina que ficou a cara das pessoas que estavam ali brigando, né? Defendendo um dos lados contra o outro? Ficou com cara de tacho, né? E esse é um perigo do dogmatismo dentro da filosofia. Você brigar tanto por uma teoria como verdade absoluta e chegar aí outra pessoa contradizer, e aí você ficar, eita, e agora? Frustrei, tô magoado. Mas geralmente isso não acontece, né? Quem é dogmático não é aquela pessoa que gosta de brigar. Mesmo que você mostre lá com argumentos racionais que ela está errada ou que aquela teoria tem uma falha, ela não vai aceitar. Para ela é a verdade e acabou. Não tem discussão. Então é assim que o dogmatismo está presente na filosofia. Agora vamos ver a mesma questão relacionada à ciência, que, no geral, né, a situação e o comportamento das pessoas envolvidas na situação é bem semelhante a esse que a gente viu no caso da filosofia. Na ciência, a gente tem o dogmatismo quando tem aquelas pessoas, né, até mesmo os próprios cientistas, que têm um apego a teorias científicas de uma maneira completamente cega. Defendem essa teoria, defendem aquela proposição lá como a verdade última, a verdade absoluta, e também não deixam espaço para discussão. Se você questionar, é como se você estivesse ofendendo a pessoa. Como é que você é capaz de questionar uma coisa dessa? Essa é a verdade e acabou-se.
que parece, né, um comportamento típico de algumas pessoas quando você questiona até algo religioso. Coisa importante sobre a ciência, assim como eu coloquei para a filosofia, né? Todo conhecimento científico pode ser posto à discussão. Se não pode, não se trata sequer de ciência, né? Mas sim de um dogma. Ciência não trabalha com dogmas. Ciência trabalha com proposições, com teorias, com ideias que podem sim ser discutidas. Se você não pode pegar uma proposição científica e colocar ela à prova, tentar falsear ela, se não existe essa possibilidade, então aquilo sequer é ciência. Tem um cara bem importante, né, que está ligado à filosofia e à ciência, chamado Karl Popper, que ele diz que as teorias científicas elas são corroboradas. Já ouviu falar nessa palavra? Se não, vou lhe explicar agora, é uma palavra que você sempre vai usar quando se tratar de teoria científica. Conforme diz o Popper, as teorias científicas elas não têm a característica de serem verdadeiras, elas são corroboradas. A diferença é que, quando você diz que é verdadeiro, aquilo é um conhecimento último. Verdade, absoluta, fechada, não se põe mais à discussão. Quando você fala que é algo corroborado, você diz que aquela coisa foi comprovada. E aí, no caso da ciência, já para entrar no detalhe, as teorias científicas elas são comprovadas para explicar determinado fenômeno em determinado contexto, de acordo, inclusive, com as condições materiais que a gente tem para analisar aquele fenômeno. Pode ser que, com o tempo, o contexto mude, e aí aquela teoria acabe não servindo mais para explicar a realidade como ela está se mostrando naquele momento. E aí, nessa situação, o que é que acontece com aquilo que foi dito que era verdade? Entendeu? Que tem um peso muito grande você colocar uma teoria científica como verdadeira. Então, nesse caso, usa-se a palavra corroborada para passar essa ideia, né, de que sim, aquela teoria está comprovada para explicar a realidade, explicar os fenômenos dentro daquele contexto e condições atuais, mas que ela está aberta à discussão e a qualquer momento alguém pode complementar ela ou até mesmo derrubar aquela teoria completamente. Tem como ser dogmático com relação à ciência? Se a pessoa for, infelizmente, ela não entendeu nada do que foi dito aqui. Ela não entendeu sequer o que é a ciência. Não tem, gente, não dá. É totalmente contraditório ser dogmático com relação à filosofia, assim como ser dogmático com a ciência. Para a gente fechar a aula de hoje, trouxe só mais um ponto aqui. Quero falar com vocês sobre dogmatismo e atitude filosófica. O dogmatismo, como eu já disse, é uma atitude negativa para a filosofia e também para as ciências de forma geral. Não tem como, é contraditório. Repeti isso várias vezes para vocês. Quem lida com a filosofia, quem lida com a ciência, espera-se dessa pessoa que ela tenha uma atitude filosófica, uma postura filosófica com relação ao conhecimento. E o que inclui essa atitude, essa postura filosófica? Em suma, não ser dogmático, né? Entender que o conhecimento ele pode ser aprimorado, ele pode ser contestado, e que é bem problemático você lidar com essa questão de verdades absolutas. A gente pode sim ter crenças, a gente pode sim se basear no conhecimento científico para levar a nossa vida, visto que ele é corroborado, né? Mas a gente não pode se apegar de maneira absoluta a algumas ideias, sejam elas filosóficas, sejam elas científicas. A gente lida com esses dois tipos de conhecimento para entender a nós mesmos, para entender o mundo e para lidar melhor com essas duas coisas, né? Mas se apegar às ideias de maneira dogmática, aí a gente tem um problema. Inclusive, como eu disse, é uma postura, uma atitude que não condiz com esses dois tipos de conhecimento. Condiz muito mais, né, com a religião. Religião, sim, se baseia em dogmas. Filosofia, ciência, não. Então, os pontos são esses. A gente finaliza aqui a aula de hoje. A gente entendeu aí o que é esse dogmatismo, viu como ele está relacionado com algumas áreas do conhecimento e os cuidados que a gente tem que ter com essa postura, beleza? Então é isso, ó. Antes de partir, quero só deixar os recadinhos aí para vocês, ó. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhuma aula nova que eu trouxe aqui. Deixa também o like, né, que é um feedback importante sobre esse trabalho. É também uma energia, um gás a mais para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. No mais é isso, vou ficando por aqui. A gente vai se vendo aí nas próximas aulas. Bons estudos para vocês e até mais.